Força Renovadora. Mensagem por Charles Harris Spurgeon. Sermão número 1758. Sermão do púlpito do Tabernáculo Metropolitano proferido por Spurgeon em Newington. Agora nós vivemos, se vocês permanecerem firmes no Senhor. 1 aos Tessalonicenses 3:8. Ministros que são realmente enviados por Deus regozijam-se muito com a prosperidade espiritual de seu povo. Se eles virem a palavra de Deus prosperar, eles prosperarão. Se a igreja de Deus é abençoada, eles são abençoados. Sua vida está envolvida na vida espiritual de seu povo. Nunca o servo de Deus fica tão cheio de deleite como quando vê que o Espírito Santo está visitando seus ouvintes, fazendo-os conhecer o Senhor e confirmando-os nesse conhecimento celestial. Por outro lado, se Deus não abençoar a palavra de seus servos, é como a morte para eles. Estar pregando e não ter nenhuma bênção os deixa com o coração pesado. As rodas da carruagem são retiradas e eles se arrastam pesadamente. Eles parecem não ter poder nem liberdade. Eles ficam deprimidos e voltam ao seu mestre com esta reclamação: quem acreditou em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele os revive e os anima, e eles voltam ao seu serviço. Mas se eles não veem uma bênção manifesta repousando sobre o povo, eles choram e suspiram e são como moribundos. Se o Senhor quisesse, ele poderia ter feito robôs para pregar, e estes precisariam apenas ser enrolados e deixados correr novamente. Eles não conheceriam sentimentos de alegria ou tristeza e seriam invulneráveis às flechas da dor. Ouvimos falar do Duque de Ferro. Pregadores de ferro teriam sido instrumentos duradouros e nunca teriam sido deixados de lado pela depressão mental. Mas a simpatia do pregador é o grande instrumento de Deus para abençoar o ouvinte. Se você ler um sermão em um livro, é bom, mas se você o ouvir pregado do coração do homem, é muito mais eficaz. Há um sentimento vivo de companheirismo sobre isso, e esse é o poder que Deus tem. Isso eu entendo, é o que o apóstolo quer dizer quando diz: agora nós vivemos, se você permanecer firme no Senhor. As pessoas podem fazer o pastor feliz além da expressão por serem ricas em graça e felizes em Cristo. Mas eles podem torná-lo miserável além de qualquer descrição se forem instáveis ou insinceros. Amados, muitas vezes me regozijei em Deus ao ver a obra do Espírito Santo entre vocês. Não é pouca alegria saber que por muitos anos nunca deixamos de aumentar a igreja. Com poucas exceções, nunca nos reunimos em nossas comunhões mensais sem receber um número considerável de membros. Durante esses anos, alguns voltaram atrás para nossa grande tristeza e alguns enfraqueceram para nossa solene dor. Outros, porém, continuaram persistentemente a obra de Deus e desenvolveram dons e graças que os qualificaram para esferas maiores. Neste dia, os que estão em casa não perdem presentes e os que estão no exterior não se esquecem do treinamento sagrado de Sião. Em todas as partes da terra, alguns estão engajados no serviço sagrado que saíram desta igreja. Por tudo isso, nosso coração deve ser grato. Mas estes são tempos maus. Estes são tempos como nunca vi antes, em que os fundamentos são removidos. E o que fará o justo? Os ventos estão fora, os desarmes estão soltos, os marinheiros cambaleiam para lá e para cá. Tudo parece estar à deriva, os homens não sabem onde estão. Metade dos cristãos professos dos dias atuais não sabe distinguir suas cabeças de seus calcanhares, e a metade que sabe parece inclinada a fugir e correr, em vez de permanecer firme na fé e esperar até que os dias maus acabem. É hora de falarmos com você sobre firmeza, que você não seja como meninos ociosos que pulam cercas e valas atrás de cada ninho que pássaros tolos podem escolher fazer, mas que você se mantém na estrada do Rei de santidade e verdade e se apega às doutrinas e às práticas que nos são ensinadas na palavra de Deus. Eu digo a você por este discurso: agora nós vivemos, se você permanecer firme no Senhor. É uma questão de vida ou morte para nós que você seja enraizado, fundamentado e estabelecido. Observe primeiro que alguns não estão no Senhor. Em segundo lugar, alguns parecem estar no Senhor, mas não permanecem firmes. Em terceiro,
que alguns no Senhor permanecem firmes no Senhor, e esta é a nossa vida. Agora nós vivemos se você permanecer firme no Senhor. Primeiro, alguns não estão no Senhor. Uma massa sólida de infidelidade e impiedade nos cerca. Nosso coração está pesado porque esta grande cidade está determinada a fechar os olhos para a luz de Deus. Há ruas e mais ruas em que ninguém frequenta a casa de Deus, e temos informações credíveis de que, em certos bairros, se um homem numa rua for visto a ir regularmente a um local de culto, os seus vizinhos assinalam-no como um ser singular. O londrino nascido em casa das classes trabalhadoras, em regra, não se preocupa com o local de culto. Se eu morasse no campo, acho que me contentaria com apenas meio salário antes de vir morar neste lugar ímpio. Nossos membros tentam criar seus filhos no temor de Deus, mas muitas vezes são compelidos a deixar seus lares por causa da conduta imunda daqueles que contaminam nossas ruas. No entanto, este não é o meu tema atual. Nossa maior tristeza é que há muitos que ouvem o Evangelho e não estão no Senhor. Não lamentamos que eles venham para ouvir a palavra de Deus. Queríamos que todas as almas sem Cristo ouvissem falar de Cristo, mas lamentamos que eles tenham vindo mês após mês, ano após ano, e não tenham recebido nenhum benefício de poupança. Ainda me encontro aqui e ali com aqueles que me dizem: eu costumava ouvir você em Park Street e Exeter Hall, e ainda assim deduzo que estão indecisos. Tenho pouca esperança para eles se 30 anos de ministério não os trouxerem a Cristo. De qualquer forma, esses muitos anos aumentam a terrível probabilidade de que eles continuem a fazer com que a palavra de Deus seja para si mesmos um cheiro de morte para a morte. Se eu pudesse escolher nesta audiência, esta noite, por orientação infalível, um homem ou uma mulher e pudesse apontar para essa pessoa e dizer: tal pessoa certamente descerá ao inferno para suportar a ira eterna de Deus. E se você sabia que eu estava falando como um profeta de Deus e que certamente era assim, você se viraria e olharia com profunda tristeza para aquela alma condenada. Você estremeceria por estar sentado no mesmo banco. E ainda, embora graças a Deus não possamos falar com essa certeza, a probabilidade cresce tanto que quase chega a ser uma certeza sobre aqueles sobre quem as súplicas foram desperdiçadas, sobre quem as expostulações foram desperdiçadas, por quem os convites foram recusados. Ah, Senhor, estas são notícias pesadas e seus santos assentem. Sei que estou falando com muitos que simpatizam profundamente comigo quando digo que esse pensamento é um verme que faz nossas alegrias decaírem. Refiro-me ao pensamento de que alguns de vocês contribuem para a obra de Deus e são, em muitos pontos, excelentes, e, no entanto, carecem da única coisa necessária, e depois de se unirem ao povo de Deus em atos externos de devoção, serão expulsos de sua presença para sempre. Ó infinita misericórdia, concede que não seja assim, mas que estes homens e mulheres, mesmo agora, sejam levados a crer em Jesus e sejam salvos. Morremos quando pensamos naqueles que não estão no Senhor. Como isso nos reanimaria se pudéssemos vê-los salvos? Se houver uma influência mortífera sobre o pensamento de que alguns poucos entre nós não são convertidos, pense em qual deve ser o efeito na mente de um ministro se ele tiver trabalhado por muito tempo e não tiver visto nenhum fruto. Pode haver casos em que um homem foi fiel, mas não teve sucesso, lugares onde por um tempo o orvalho não cai e as influências suavizantes do espírito não são dadas. Então o solo quebra o arado e o boi cansado está prestes a desmaiar. Comecei a pregar ainda jovem, com apenas 16 anos de idade, mas antes de pregar meia dúzia de vezes, vi pessoas afetadas por esses sermões. Eu ansiava por encontrar algum coração que tivesse olhado para Jesus enquanto eu o pregava, e fotografei em minha memória, neste exato momento, uma cabana muito humilde com paredes de barro que me parecia ser um local sagrado. Não deixei a semana terminar até que a tivesse visto, pois ansiava pela alegria de encontrar alguém que havia trazido a Cristo. Se eu encontrasse uma alma convertida, eu me animava e procurava por mais. Irmãos, vocês estão trabalhando para Jesus? Então você sabe o que é sentir a sombra da morte quando você não ganha uma alma. Não parece difícil bater por Cristo contra uma porta que nunca se abre, mas que tem nossos ferrolhos colocados nela para mantê-la fechada?
Não tenha vergonha de si mesmo porque se sente angustiado. Isso prova sua capacidade de ser usado. Pouco a pouco, Deus o abençoará e então você entenderá o texto. Agora vivemos. Você descobrirá que seu pulso é acelerado, o sangue de seu coração aquecido. Você será preenchido com uma vida mais divina à medida que se aproxima da dignidade de um Salvador de homens e experimenta as alegrias indescritíveis pelas quais Cristo deu sua vida. Notamos, em segundo lugar, que há alguns que professam estar em Cristo, mas eles certamente não estão firmes. Este é um mara, um poço amargo. Esta é uma fonte de desgosto e de dolorosa tribulação para o servo de Deus em quem o Espírito de Deus habita. Ou seja, que primeiro, há muitos sobre os quais nos regozijamos que, no entanto, apostatam completamente. Use o melhor julgamento que puder. Haverá alguns adicionados a uma igreja que não são realmente o povo do Senhor. Eles correm bem. O que os impede de não obedecer à verdade? Eles parecem começar no espírito, mas pouco a pouco tentam ser aperfeiçoados na carne. Ó tolos, quem os enfeitiçou? Eles parecem ser tudo o que queremos que sejam por um tempo, mas logo não são nada do que deveriam ser. E isso não acontece apenas durante os primeiros 6 meses ou mais. Caso contrário, poderíamos colocá-los em liberdade condicional, mas infelizmente aconteceu com homens que envelheceram na igreja, estimados e honrados, e ainda assim eles caíram até o fim. Nomes não podem ser mencionados sem tristeza. Nunca podemos nos sentir suficientemente gratos ao nosso Senhor por permitir que um Judas estivesse entre os 12, pois assim, ele mesmo suportou o que tem sido para seus servos a dor mais esmagadora. O homem que foi à casa de Deus em companhia de nós traiu não apenas a nós, mas nosso Mestre e a verdade de Deus. Isso aconteceu muitas vezes na história da igreja e, portanto, podemos esperar isso. Mas sempre que chega, é uma punhalada na própria alma. Paulo, eu acho, se ele estivesse aqui, diria: agora nós morremos, porque estes homens não permanecem firmes no Senhor. Feliz sou eu por ter sido tão largamente poupado desta calamidade que fere o coração. Ó meus irmãos e irmãs, nós vivemos se você permanecer firme no Senhor. Mas é como a morte para nós se você se desviar. Mas há outras formas de instabilidade. Muitos não se comportam de maneira que possamos remover seus nomes do rol da igreja, mas declinam na graça. Muitos crescem mundanos, e é especialmente o caso quando ficam ricos. Bem, alguém me disse outro dia que alcançou riquezas. Quase me arrependo de ter mudado minha posição, pois descobri que minhas dificuldades aumentaram maravilhosamente. Minhas dificuldades, especialmente com minha família. Eles pedem coisas agora, na forma de diversões nas quais nunca teriam pensado se eu não tivesse ficado rico. Quando um homem labuta e se move para acumular riquezas, ele está se esforçando arduamente para tornar difícil para si mesmo ser salvo. No entanto, alguns pensam que o principal objetivo da vida é sobrecarregar-se para que não possam seguir a Cristo com facilidade. É um progresso pobre ficar rico em ouro, mas pobre em graça. Vemos outros que consideramos como prováveis líderes e ajudantes que, se não por esta causa, pelo menos por alguma outra, são desviados da obra de Deus. Não esperamos agora vê-los na reunião de oração. Seria bastante surpreendente se eles viessem. Não ousamos esperar que eles conduzam uma sociedade de folhetos ou uma associação de pregação leiga ou uma classe de escola dominical, pois eles são descuidados quanto à salvação de almas. Conhecemos alguns que já foram cheios de zelo, mas agora não são nem frios nem quentes. Isso pode parecer insignificante para os impensados, mas não são insignificantes para aqueles que cuidam de suas almas e terão que prestar contas. Sempre que o vejo, digo a mim mesmo: quanto disso é devido a mim? Quanto devo me culpar por isso? E não se pode responder a essa pergunta imediatamente. Muitos pensamentos e considerações minuciosas são necessários, mas acredite em mim, não há nada que coma mais como um ácido forte no íntimo da alma de um homem para lhe causar uma dor diária do que quando ele vê aqueles que professam ser servos de Cristo não respondendo aos processos da graça, mas agindo como homens mundanos. Há alguns dos quais devo falar até chorando,
porque eles irritam o nosso espírito por negligenciar os negócios de seu mestre. Nos dias de hoje, existem outras formas dessa falta de firmeza e elas surgem desta forma. Alguns estão sempre mudando suas opiniões doutrinárias. Nos últimos 10 anos, tivemos a mais notável seleção de abominações no caminho de novas doutrinas que já amaldiçoaram nossa raça humana. Se todas as heresias que foram apresentadas fossem verdadeiras, não sei se restaria o céu, ou o inferno, ou a terra, ou Deus, ou o homem, pois tudo isso foi removido pelo dedo imundo da dúvida. Alguns não se entregam tanto a descrenças quanto a fanatismos e não acreditando em nada um dia, o mundo há de acreditar em tudo no dia seguinte. Já temos milagres restaurados para nós e surgiu uma pessoa ousada que assume o nome de Cristo. Um poço sem fundo de fanatismo está se abrindo. O inferno lá embaixo está vomitando todo tipo de absurdo para irritar a Igreja de Deus. Agora é a hora da firmeza. É uma coisa abençoada para um homem saber no que ele acredita e se apegar a isso. Não dar ouvidos a novidades, mas dizer, se é novo, não é verdade. Tenho minhas cores pregadas no mastro e não posso derrubá-las. Conhecemos alguns que não são firmes em seu serviço a Cristo. Quando um homem afirma ser perfeito, ele é totalmente inútil para nós. Ele, com certeza, deixará seu trabalho. Ele precisa de todo o seu tempo para admirar suas próprias perfeições. Não é possível para ele prestar mais nenhum serviço entre esses pobres pecadores como nós. E lá vai ele ficar sozinho e dizer, Deus, eu te agradeço que eu não sou como os outros homens. Eu preferiria muito mais permanecer imperfeito e ser de alguma utilidade para Deus do que me gabar de minha excelência e não fazer nada. Irmãos, continuem trabalhando para Deus. Se você pregar, pregue. Se for chamado para ensinar na escola dominical, por sua conta e risco, saia da classe. Se Deus ordenou que você fosse de porta em porta com folhetos, cumpra-o. E quando o próprio Senhor vier, você não poderá ser encontrado em uma posição melhor do que a de cumprir os ofícios para os quais Ele o chamou. Ele não quer que fiquemos de boca aberta olhando para o ar. A melhor posição para um servo, quando seu mestre vem, é ser encontrado fazendo a vontade de seu mestre. Nós vivemos se vocês permanecerem firmes no Senhor quanto à doutrina e quanto ao santo serviço. E especialmente nós viveremos se o Senhor os mantiver, queridos irmãos e irmãs, verdadeiros na questão da santa conversação. Eu chamo de santidade aquela que cuida de seu trabalho em casa. Eu chamo a santidade que faz um pai bondoso, um irmão verdadeiro, uma criança obediente e me faz pensar em meu chamado diário e ver que eu faço os outros felizes e assim recomendo o Evangelho a eles. Cuide para que seus personagens pessoais em segredo diante de Deus, em casa diante de seus amigos e fora do mundo, onde olhos de águia observam para perceber suas enfermidades, sejam imaculados e irrepreensíveis, pois então vivemos. Mas quando os homens podem se virar e atirar em nossos dentes, estes são seus cristãos, e eles agem como os outros agem e falam como os outros falam. Então nosso espírito desce e desejamos poder morrer. É a vida liderar um grupo de homens sinceros e firmes que conhecem a verdade de Deus e vivem a verdade de Deus e estão prontos para morrer pela verdade de Deus. Esta é uma honra da qual nos sentimos indignos, embora a ela aspiremos. Mas para liderar inconsistentemente, duvidoso, indiferente. Agora, queridos irmãos e irmãs, a razão pela qual todo verdadeiro ministro afunda o coração quando aqueles que parecem estar em Cristo não permanecem firmes é esta: a menos que os homens sejam firmes, a igreja é enfraquecida. A força de qualquer igreja deve ser o agregado da força de todos os membros juntos. Portanto, se você tiver um grupo de irmãos fracos, multiplique a fraqueza de cada um pelo número de membros. Que hospital é o resultado? Se cada crente for forte, então toda a igreja é forte. E esse é o nosso desejo. Ansiamos por ver a igreja de Deus vigorosa em seu santo chamado. Se os crentes são firmes, então Deus é glorificado. A piedade transitória não traz glória a Deus. Deus não é honrado por aquela religião que é adotada hoje e estabelecida amanhã. É somente pela perseverança, sim, e perseverança até o fim, que a glória é trazida a Deus.
O ministro fica desapontado com suas expectativas razoáveis quando os homens não resistem. Ele é como um agricultor que vê a semente crescer e, quando ela está prestes a produzir uma colheita, ele vê a fuligem negra e seu trigo está estragado. Ele pode muito bem chorar pelo fato de ter ido tão longe e ainda assim ter falhado tão completamente. Julguem vocês, mães, o que é amamentar seus filhos até que estejam perto da masculinidade e depois vê-los afundar na sepultura. Você desejou talvez não ter filhos antes de ver sua querida descendência tirada de você. Muito semelhante é a tristeza do verdadeiro pastor. Quando ele espera que Deus seja glorificado por seus convertidos, eles se desviam e seu trabalho é perdido. Ou se eles não se desviarem para a perdição, mas se forem instáveis, sua alegria será diminuída e sua utilidade será prejudicada. E isso não é pouca coisa. Vivemos em sua alegria, e se você a perde, lamentamos sua perda incalculável, pois acredite, não há alegria como a forma mais elevada de cristianismo, e perdê-la é uma catástrofe. Os primórdios da piedade costumam ser amargos, e avanços difíceis costumam ser feitos através do mar e do terrível deserto. Mas o estágio mais elevado da piedade é a terra de Beolá, da qual você olha para o paraíso de Deus, vivendo você mesmo nas fronteiras dele. Se algum filho de Deus perder essa alegria suprema, será uma tristeza muito pesada para aqueles que cuidam de suas almas. Sê firme, pois assim vivemos. Então há alguns que estão no Senhor e que permanecem firmes no Senhor, e estes são a nossa vida. Eles são a nossa vida porque a sua conduta santa nos enche de viva confiança. Digo-lhes, irmãos e irmãs, quando vi a santa generosidade dos membros desta igreja fazendo sacrifícios para servir ao Senhor, quando vejo a santa coragem de irmãos e irmãs defendendo Jesus e suportando reprovação por causa de princípios e falando a verdade de Deus em desafio ao ridículo. Quando de fato tenho visto muitas coisas que não vou mencionar agora, eu disse a mim mesmo, são frutos que não poderiam ter sido produzidos exceto pela verdade e pelo Espírito de Deus. Então me senti muito confiante no Evangelho que foi tão adornado por suas ações. Alguns de nossos amados presbíteros e diáconos faleceram, para nossa profunda tristeza, não muito tempo atrás, e quando desci de suas câmaras mortuárias, não precisei de mais nenhum argumento para provar a religião do Senhor Jesus. O Espírito Santo estabelecido seu selo sobre a verdade por suas alegres partidas. Se os infiéis tivessem me encontrado ao deixar aqueles leitos de morte escolhidos, eu não teria discutido com eles por um único momento. Eu simplesmente teria rido deles com desprezo, pois me sentiria como um homem que olhou para o sol até não poder mais aguentar o brilho dele e então ouve um cego jurar que não há sol. Com que confiança falamos quando vidas santas e mortes alegres provam o Evangelho. Mais uma vez, quantas vezes eu vi medos que se infiltraram em minha alma sendo expulsos por meu querido povo. Este é um tempo de medo, quando todos os homens de Salomão que vigiam sua cama precisam, cada um, carregar sua espada desembainhada por causa do medo durante a noite. No entanto, quando vejo o povo de Deus firme, meus temores desaparecem. Sim, eu disse que o Senhor guarda os pés de seus santos. Ele é como uma parede de fogo ao redor dos seus. Se fosse possível, os poderes do mal enganariam até os eleitos, mas não é possível. Os santos são firmes, e cada um firme anima o seu ministro e o ajuda a deixar de lado as suas ansiedades e a alegrar-se na certeza de que o Evangelho triunfará. Os constantes se tornam nossa vida, estimulando-nos a um esforço maior. Eu acredito que os firmes ajudam o ministro a um alto grau de utilidade. Quando o homem de Deus vê seu povo vivendo para Deus em alta piedade, ele fala muitas coisas que de outra forma nunca teria falado. Ele se gloria na obra de Deus e, sem fôlego ou hesitação, ele aponta para o seu povo e clama, veja o que Deus fez. Ele exulta com seus convertidos com uma santa alegria. Ele clama, veja o que costumavam ser e o que são agora. Veja como a vida foi feita para brotar em meio à morte e como a luz de Deus brilha onde antes reinavam as trevas. Tire as evidências vivas do poder divino da igreja e você abaixará o espírito do pregador de uma vez e o privará do poder de demonstrar sua comissão pelos sinais que a seguem. Tenho certeza, queridos amigos,
que vocês teriam uma influência mortífera sobre mim se não fossem firmes na santidade. Como posso pregar a santidade se alguém sentado na galeria olha para baixo e diz: ali está um de seus membros e não conheço ladrão pior? Posso pregar a glória da graça quando alguém grita: boa conversa, mas eu vi um dos membros de sua igreja meio bêbado outra noite. É isso que significa espírito livre? Se atrás de mim há um regimento de enganadores e hipócritas, minha posição é horrível. Certamente é melhor eu desistir da pregação do Evangelho quando você desistir da vivência do Evangelho. Minha tarefa em si mesma é difícil. Felizmente não foi assim entre vocês, e não permitirão que seja assim no futuro. Que o Deus de infinita misericórdia me conceda que eu viva porque Cristo vive em ti. Para que eu seja forte porque posso recorrer a você com minhas epístolas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Dos cristãos piedosos, posso citar as palavras de Davi: feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, ele falará com os inimigos no portão. A melhor resposta para todos os oponentes do antiquado evangelho é o zelo piedoso de uma igreja sincera. Agora nós vivemos, se vocês permanecem firmes no Senhor. Eu tinha muitas coisas para dizer a você, mas meu tempo se foi. Somente Deus, o Espírito Santo, pode habitar com o pregador para que ele pregue o Senhor Jesus e não a si mesmo. E que o Espírito de Deus habite com vocês, queridos membros desta igreja. Quanto a vocês que são membros de outras igrejas, que o Senhor faça com que sejam para seus próprios pastores sua alegria e coroa. Será ruim para vocês se no dia do julgamento eles tiverem que dar um mau relato de vocês. Não pensamos o suficiente sobre aquela provação que cada homem terá que passar ou sobre aquela conta que todos os pastores subordinados terão que prestar no último grande dia. Está escrito: se o vigia não os avisar, eles perecerão, mas seu sangue eu requererei das mãos do vigia. Ó meu mestre, quando tu procurares em minhas vestes o sangue de almas, concede que eu seja encontrado limpo do sangue de todos os homens. Que céu será este? Lembre-se daquela outra palavra de Deus: se o vigia os avisar, e eles não derem ouvidos ao aviso, eles perecerão, mas ele livrou sua alma. Que cada um de nós cuide de entregar a sua alma. É minha mais alta oração poder fazer uma prova completa do meu ministério, para que em todos vocês eu possa ter um testemunho inquestionável da minha fidelidade ao longo da vida ao meu Senhor e às suas almas. Orem por mim diariamente e por vocês também, para que por nossa firmeza esta igreja favorecida possa viver e florescer até que o próprio Senhor venha. Amém.